Eu sou Carolina Cesari, colaboradora do Sebrae Santa Catarina na área de relacionamento digital e venho apresentar a última etapa da trilha Como Vender Online, falando sobre relacionamento e pós-venda. Vou explicar para vocês quais são os tópicos que a gente vai abordar na nossa aula de hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre conceitos, depois vamos para funil de pós-vendas, boas práticas, trago também alguns exemplos e dicas finais. Começando então para a gente falar sobre alguns conceitos. Vou trazer aqui o termo pós-venda, relacionamento e fidelização. Pós-venda é basicamente o conjunto de estratégias voltadas ao cliente depois que ele realiza uma compra para garantir futuras vendas. Tem uma frase do nosso guru de marketing, Philip Kotler, que é até um pouco batida no mercado, que diz que conquistar um novo cliente custa até 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Essa frase é muito importante porque é muito comum focar nas estratégias de venda e esquecer da manutenção dos clientes que já estão na base. Um outro termo de mercado é o CAC, custo de aquisição do cliente. Cada cliente novo que você traz para o seu negócio tem um custo, um investimento que é feito em mídia, em ações para atração. Quando você não pensa em manter aqueles que já estão na sua base, muitas vezes você pode estar perdendo dinheiro. Temos uma outra frase aqui que diz que a probabilidade de um novo cliente comprar é de 5 a 20%, enquanto que de um cliente já existente é de 60 a 70%. Então, da mesma forma, quando a gente faz uma estratégia com quem já consumiu o nosso serviço ou o nosso produto, existe muito mais chance de ter sucesso nessa estratégia. O relacionamento é o que se faz durante o pós-venda. Então, para que você consiga ter uma manutenção da sua base de clientes, você precisa se relacionar. Então, é a estratégia para reter e fidelizar clientes por meio de comunicação constante e relevante. A frequência da sua comunicação vai ser definida com base no seu modelo de negócio e o comportamento dos seus clientes, e a relevância vai ser enviando conteúdos que sejam de fato do interesse do seu cliente. Tudo isso para a gente chegar na fidelização, que é o grande motivo de toda essa conversa. Garantir que os clientes continuem comprando da sua marca com frequência, tornando-se defensores da sua marca. Quando você cria defensores de marca, não só você está trazendo pessoas que falam bem do seu produto e serviço, mas que podem também atrair novos clientes de forma mais efetiva, pois quando você tem um depoimento de um amigo ou de um conhecido, você confia mais, não é mesmo? Então esse é o nosso objetivo fim. Falando do nosso tópico 2, vou trazer um pouquinho sobre o funil de pós-venda. Para isso eu trago uma imagem ilustrativa, pois é muito comum no mercado a gente falar de funil de vendas. Então, nesse caso, eu vou passar exatamente para a nossa fase de baixo aqui dessa figura e trazer um pouquinho sobre essas etapas e que tipo de estratégia cada uma dessas etapas pode trazer para a nossa solução. Então, quando a gente fala de adoção, é a fase em que o seu cliente, a sua cliente, está conhecendo o seu produto ou o seu serviço. Isso vale desde um produto talvez mais de consumo rápido, como um café ou um produto de supermercado, ou até uma prestação de serviço, como uma limpeza de sofá, um serviço de software. Nessa fase de adoção, é muito importante você dar uma boas-vindas ao seu cliente, você passar, de repente, um tutorial de uso, se for um produto de mais complexidade, e explicar muito bem quais são os seus canais de contato. Então, essa primeira abordagem ela é muito importante para você abrir as portas, de fato, para a sua cliente ou o seu cliente. Num segundo momento, a gente fala de retenção. Então, eu adoto um produto, mas para reter um cliente, eu preciso garantir realmente que ele esteja satisfeito com aquele serviço ou produto. E aí, aqui, a nossa segunda etapa fala sobre uma pesquisa de satisfação. Então, você já teve um consumo, de um primeiro produto e agora você quer saber o que esse cliente está achando. Envie uma pesquisa por WhatsApp, por e-mail, use o Google Forms, mas saiba o que esse cliente está falando sobre o seu produto ou o que ele tem de feedbacks de melhoria. Depois nós vamos para a etapa de expansão, descendo um pouquinho mais o nosso funil. Aqui é um momento de oferecer novos produtos, ofertas, ou dependendo se você vende um serviço de longo prazo, um uso de software, por exemplo, você pode oferecer um upgrade para aqueles clientes que já estão nessa etapa. Depois disso, a gente entra numa etapa dos chamados advogados da marca, que são aqueles defensores que vão, inclusive, convidar mais pessoas a conhecer o seu serviço. Aqui é interessante você falar já de um clube de vantagens, pode também coletar alguns feedbacks, porque ninguém melhor do que seu cliente para te dar um feedback sobre o seu produto, e também campanhas de indique e ganhe. Lembre-se, para alguém indicar o seu serviço, essa pessoa tem que estar muito satisfeita. Então, antes de pensar em fazer uma campanha promocional, de
oferecer um brinde em troca de uma indicação, veja se essa pessoa está de fato feliz com a sua marca e não apenas participando de um sorteio para ganhar qualquer produto. Então é importante até que essas estratégias de sorteio tragam produtos que condizem também com a sua marca e com o seu negócio. Falando agora um pouquinho então de boas práticas. Dentro desse contexto todo que eu venho apresentar aqui, é importante trazer a primeira estratégia, que é definir as suas metas de recompra. Então aqui a gente está falando de quem já consumiu o seu produto. E isso é muito importante porque é aquilo que a gente trouxe lá na frente, lá um pouquinho antes, que a gente vai ter uma taxa de conversão maior com aquele que já conhece nosso serviço ou produto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar o histórico dos meus clientes para entender comportamento, quanto eles recompram o meu produto, o meu serviço, para daí estabelecer essas metas. Considere uma porcentagem razoável de incremento, dependendo do seu modelo de negócio, vai ser mensal, vai ser semestral, vai ser anual, então entenda bem o comportamento da sua base de clientes para estimar essas metas. E avalie sempre o cenário do mercado. Então, fatores externos, eles afetam muito os pequenos negócios. Como estão as tendências de mercado para o meu segmento? Como estão as tendências da economia? Se eu estou com uma chance de crescer mais no meu negócio, pode ser que as minhas metas possam ser mais audaciosas ou não. De repente, eu tenho que dar uma segurada, pensar numa nova estratégia, num novo produto. Então, leve tudo isso em consideração na hora de estabelecer suas metas. Segmente o seu público, né? Isso também é muito falado no mercado hoje, nas áreas de marketing, porque de fato é muito relevante. Quando a gente tem aqui um exemplo de envio de newsletter, que é um e-mail marketing, uma comunicação padrão que você faz para a sua base de clientes, se você faz um envio para 50 mil pessoas, é um exemplo de um número alto, mas pode se aplicar para diversos cenários, essa base geral irá resultar em 10 vendas, por exemplo. Então, a gente tem uma taxa de 0,02% de conversão. Quando eu faço o envio dessa mesma newsletter, porém personalizada, com conteúdo que fala especificamente com aquele público, para uma base segmentada de 3 mil pessoas, ela irá gerar as mesmas 10 vendas, porém a taxa de conversão é de 0,33%, 16 vezes maior. Então vale a pena investir um pouquinho de tempo pensando em que tipo de conteúdo você envia para a sua base. E aí eu me pergunto, mas e se eu tiver um produto que já é muito segmentado? Eu trabalho, por exemplo, no mercado de marmita fitness. O meu público já tem, né, um desejo muito específico. Só que rapidamente eu já posso pensar em 3 tipos de perfis que podem estar consumindo esse produto. De repente, uma pessoa que está só querendo comer uma alimentação mais saudável, né, pensando na sua saúde, ou um tipo de pessoa que é super focada em academia, que busca resultado de performance, que precisa de uma dieta específica, ou um terceiro caso de alguém que está querendo perder peso e não tem muito tempo de fazer um exercício físico. Esses 3 perfis de pessoas certamente estão consumindo conteúdos diferentes. E se você envia um conteúdo mais específico mostrando que está conversando com essa pessoa, a chance de ter um resultado maior é muito mais efetiva. Crie uma régua de relacionamento. O que é a tal régua de relacionamento? É quando você estabelece pontos de contato com os seus clientes de acordo com a jornada. Então, a gente falou um pouquinho no funil de pós-vendas. Eu posso dar boas-vindas num primeiro contato, eu conto sobre algumas novidades, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por outros canais que eu utilize também, as minhas redes sociais. Coloco as datas especiais também nesse calendário, isso eu posso estar falando desde as datas de varejo até as datas que são relevantes para o meu cliente, como um aniversário, por exemplo. E posso oferecer também descontos, mas aqui vale um alerta. Desconto por desconto não é uma estratégia de retenção. É importante que esse desconto esteja totalmente alinhado a uma estratégia de manutenção da sua base e que sejam clientes que realmente façam sentido comprar com aquele desconto. Linguagem e tom de voz. Toda marca fala de uma maneira e é importante garantir que a sua marca esteja se comunicando em todos os canais com uma forma que tenha um padrão. Então, quando você tem uma comunicação que transmite o seu conteúdo de uma forma muito padronizada e muito peculiar, você sabe com quem você está se relacionando. E é importante que também você tenha cuidado com a linguagem de acordo com cada situação. Então, quando eu vejo muitas marcas utilizando humor, isso é legal? Devo seguir esse padrão? Depende. A sua marca tem essa possibilidade? Ela tem esse tipo de comunicação? Se sim, ótimo. Então, pode buscar e fazer referências de humor, mas sempre tomando cuidado com conteúdos que possam ser ofensivos ou que possam não estar de acordo.
explore ferramentas. E aqui vocês vão ter acesso a essa apresentação, eu trago vários links para serem utilizados mesmo no dia a dia. Um exemplo de ferramenta muito clássica para quem trabalha com relacionamento cliente é o chamado CRM, que muita gente hoje conhece porque existem inúmeros softwares para isso. Mas CRM, na verdade, é uma sigla para gestão de relacionamento com o cliente. Então, antigamente se fazia muito por planilhas e hoje muito também se faz. Aqui tem algumas dicas de links para vocês conhecerem planilhas ou até conteúdos para saberem como criar e até algumas dicas de CRMs gratuitos que vocês encontram no mercado. Então é importante que você estabeleça muito bem a gestão da base dos seus clientes, em que momento eu me relaciono, aquela régua de comunicação vai fazer muito sentido aqui. O próprio WhatsApp Business é uma ferramenta excelente para isso, porque lá você consegue colocar notificações de horários de atendimento, você consegue fazer separações de acordo com o comportamento de cada um dos seus clientes. Então, tudo isso é uma grande estratégia para que você consiga se relacionar por meio de ferramentas, desde um Google Forms, que proporciona uma pesquisa gratuita com o seu cliente, até ferramentas mais avançadas. Inclusive, aqui tem um link também do Escalada.digital, que é um programa que foi feito com o Sebrae junto com a RD e que existe também algumas estratégias de CRM para vocês conhecerem. Ouça o seu cliente e estabeleça canais para isso. Então aqui é importante lembrar que sim, faça pesquisas e deixe muito claro seus canais e horários de atendimento. Quando eu faço uma pesquisa com o meu cliente, é importante eu entender para que eu estou fazendo isso, o que eu quero saber e o que eu vou fazer com isso depois. Você, como eu, é consumidor também e deve estar cansado de receber tanta pesquisa do seu serviço, certo? Então pense que da mesma forma como você está investindo um tempo para criar essa pesquisa, o consumidor precisa investir um tempo para responder. Então seja objetivo e faça uso dessa informação depois. Se você quer realmente ouvir seu cliente, faça uso disso para melhorar seu produto ou para dar feedbacks. Horários de atendimento é um outro ponto bem delicado. Parece simples, mas se você for acessar alguns negócios na internet hoje, você vai perceber que não fica claro em que momento você pode conversar com aquela marca. Então deixe isso muito claro nos seus canais, principalmente o WhatsApp Business, que você consegue também deixar mensagens automáticas de quando você não está atendendo, em que horário você pode responder, porque aí você evita uma frustração, né? Ninguém consegue ficar 24 horas por dia ali ativo recebendo os clientes, talvez em alguns casos marcas que tenham uma estrutura maior, mas no geral não é o que acontece. Então deixe isso claro, combinado não sai caro. Benefícios para clientes. Então, se você está falando com alguém que já consumiu, já adotou o seu produto, que tal enviar os seus lançamentos primeiro para quem já é um cliente ou, de repente, criar uma lista VIP? Faz sentido um programa de fidelização? Tudo isso pode ser trabalhado, mas aqui eu gosto também de frisar. Todos aqueles pontos anteriores são o básico, é o que a gente precisa fazer. Um programa de fidelização mais estruturado vem depois. Se você já tem uma estratégia bem desenhada, você pode avançar para uma estratégia um pouquinho maior. Com isso, a gente parte agora para alguns exemplos. Trago aqui duas marcas de pequenos negócios que são de Santa Catarina. Então, a primeira delas é a Black Buffalo Studio, que é um estúdio de moda que foca bastante nas tendências, é um produto de alto valor agregado para um público bem específico, não é um produto barato, por assim dizer. Então, o que acontece? Existe todo um relacionamento, desde as redes sociais, com produção de conteúdo que mostra os produtos, traz um pouquinho de tendência, traz algumas dicas. E por WhatsApp elas fazem uma comunicação trazendo as novidades, trazendo os eventos, tudo isso de forma muito cuidadosa, de forma muito bem feita e sem um excesso de comunicação. Então esse é um exemplo que também é simples, né, e que pode ser feito com a sua marca. A outra é a Veg.joy, que é uma marca de produtos vegetarianos e que se preocupa muito com a qualidade dos alimentos. Qual que é o objetivo aqui? Eles trabalham com lotes, então o cardápio ele muda de acordo com a estação, de acordo com os alimentos que estão disponíveis naquele momento. E eles comunicam isso muito bem para a base de clientes, tanto pelas redes sociais quanto pelo WhatsApp. E se a pessoa solicita um pedido, depois existe todo um cuidado de saber se o produto chegou bem, se deu tudo certo, se precisa melhorar alguma coisa. Então, são comunicações simples, mas isso faz toda a diferença porque o cliente se sente acolhido pela marca. Agora a gente vai então para as nossas dicas finais para fazer aquele fechamento do conteúdo. Então, trazendo um pouquinho do que foi dito aqui hoje,
Não prometa o que não pode cumprir. Isso vale desde uma comunicação inicial, antes de qualquer pessoa se tornar o seu cliente. Mas é muito importante que, se você diz que o produto ou serviço entrega algo, isso tem que de fato ser entregue. Então, na comunicação e no relacionamento, a mesma coisa. Se você recebe uma ligação de um cliente e fala que vai retornar depois, retorne. Na nossa vida cotidiana já é chato o suficiente quando isso acontece. Então, imagine um cliente que está na expectativa de receber um contato. Demonstre interesse pelo cliente. De novo, aquela questão de fazer pesquisas, coletar feedbacks, isso é muito relevante, mas é importante que isso seja um interesse genuíno para que você leve para sua marca e estabeleça esses pontos de contato de forma efetiva. Por fim, esteja disponível no horário de atendimento. De novo, você não vai estar disponível talvez a todo momento, 24 horas por dia, mas é importante que isso esteja muito bem definido na sua comunicação em todos os canais, evitando assim frustração. Com isso, eu deixo aqui as fontes de pesquisa, todas vocês terão acesso também na apresentação para acessarem e aprofundarem um pouquinho mais no conteúdo. E por fim, agradeço, deixando aqui também meu nome e os pontos principais de contato do Sebrae Santa Catarina e convidando todos a conhecerem mais os nossos conteúdos. Até mais!